Eu queria só partilhar convosco algumas ideias, algumas reflexões daquilo que ouvi de manhã e também daquilo que ouvi hoje à tarde aqui do reporting. Nós começámos o dia, julgo eu, retendo algumas ideias, ouvindo algumas ideias-chave, algumas palavras-chave, diria talvez de diagnóstico de alguns desafios do mundo contemporâneo. Não quero visitar essa matéria, mas o Dr. Adel Monteiro falou das questões da globalização, a professora Ana Paula Lourinho falou do desafio urgentíssimo e premente do combate à pobreza. E eu estava a ouvir aquilo e estava a pensar na frase de um escritor americano que gosto especialmente, William Gibson, quando ele dizia: o futuro já aqui está, só que está mal distribuído. E estava a pensar nesta frase e a pensar, quando ouvi os reportings dos grupos de trabalho, agora, antes desta sessão mais formal de encerramento, estava a pensar justamente nessa frase e como muitos daqueles projetos de comunidades locais, projetos em pequena escala, a maior parte deles referindo-se a países da CPLP, eram de certo modo justamente esse diagnóstico de um futuro mal distribuído, de um futuro distribuído que já está aqui presente, mas distribuído de forma assimétrica e de forma muitas vezes injusta. E, portanto, esse imperativo de consciência de sermos consequentes. E o SCAN é muito essa resposta premente e urgente para ser consequente, para fazer coisas. Portugal tem, de facto, aí uma responsabilidade muito particular, enfim, pela nossa história, pelas nossas condições e pela nossa herança geopolítica e história. Portugal, de facto, tem aí uma responsabilidade imensa e o SCAN, de algum modo, não deixa de ser um imperativo ético, diria, também um imperativo de um acervo de conhecimento que reside e repousa na academia e que é preciso rentabilizar e que é preciso abrir ao mundo e é preciso internacionalizar e de facto nós temos que ser capazes de dar essa resposta e ser capazes de ser diferentes. Eu estava a pensar, o meu primeiro posto, agora estou emprestado ao Ministério da Agricultura e do Mar, mas sou Ministério dos Negócios Estrangeiros, o meu primeiro posto foi em Angola. E em Angola, enfim, os postos pós-diplomatas são como os amores, não há amor como o primeiro e não há posto como o primeiro. E Angola, de facto, foi um posto marcante e aconteceu uma coisa que não me aconteceu em mais nenhum posto depois disso. Eu depois disso estive na Bélgica e no Japão, mas aconteceu uma coisa em Angola que não me aconteceu mais em lado nenhum, que era, de 15 em 15 dias, tinha o colega americano a convidar-me para almoçar. E, de facto, isso não era pelos meus lindos olhos, mas era pela presença, pelo peso e por estarmos ali num sítio onde Portugal faz a diferença. Por uma grelha analítica que se calhar muitos outros países não tinham, e isso que acontece com os diplomatas portugueses em Angola, enfim, nos países da CPLP, acontece, julgo eu, não só com os diplomatas, também os cientistas e os académicos e os professores e os investidores e as ONGs, em determinadas condições, em determinadas circunstâncias, ou nos países do CPLP, de facto, são capazes de ter uma grelha analítica e ter uma grelha de leitura daquele mundo e daquela realidade que nos torna distintivos. E nós temos que ser distintivos. Ou somos capazes de ser diferentes e fazer melhor pela diferença, pelo que nos distingue, ou de facto corremos o risco de ser inúteis. A Sra. Ministra hoje estava a almoçar com um embaixador de um país do Golfo e a certa altura ele perguntava, ela estava a explicar alguns projetos que nós temos em carteira e a certa altura ele perguntava: mas em que é que Portugal é diferente? É que nós já fazíamos isso com a Itália e com a Grécia e com a Espanha e com a França, que foi os 4 países que ele referiu. Em que é que Portugal é diferente? E é justamente isso que nós temos que ser, capazes de ser diferentes. E de facto Portugal, diplomata português, terão todos um pouco, se calhar, essa experiência, ou alguns, ou muitos de vós, essa experiência em países da CPLP, em países africanos, da América Latina, onde seja, onde Portugal é capaz de fazer a diferença, já terão passado por essa experiência, por essa sensação, e de facto é nisso que temos que apostar. E, de facto, é por isso que crescemos e é por isso que nos divulgamos, como dizia a Sra. Ministra no discurso de abertura desta manhã, projetando-nos para além daquilo que é a imagem ou o peso que muitas vezes nós pensamos que temos e os outros pensam que temos. Fazemos-lo em determinados contextos, fazemos justamente no contextos geográficos, geoestratégicos, onde somos capazes de ter essa diferença. O SCAN é justamente a resposta disso. Este meu colega americano, que depois seguiu julgo para a Tanzânia, eu fui para Bruxelas, ele foi para a Tanzânia, nós
enfim, mantemos em contacto no Facebook, confesso, mais do que por via presencial, e ele dizia-me outro dia que, de facto, ele que é americano e, portanto, enfim, não tinha nenhuma especial ligação histórica, familiar, pessoal ou profissional a Angola antes de lá ser colocado, ele dizia-me outro dia que, de facto, recordava, também era o primeiro posto dele, Angola, recordava com imensas saudades o tempo de Luanda e uma certa... um certo ritmo do dia-a-dia que não tinha encontrado depois nos postos subsequentes, mesmo se até ficou em África no posto seguinte, que não tinha encontrado nos postos consequentes, e recordava de facto muitas vezes a ajuda e apoio, nós depois ficámos amigos, mas que tinha da Embaixada de Portugal, e de facto é aí que nós podemos ser diferentes. Eu estava a pensar que a próxima vez que encontrar o Joel, é o nome deste diplomata americano de que estava a falar, e estava a ouvir os grupos de reporting, a olhar para aqui, e não resisti a fazer só esta piada, porventura é um efeito fácil para terminar, mas a próxima vez que encontrar o Joel, vou seguramente aproveitar para lhe falar do SCAN, e eu acho que ele vai compreender bem porque é fácil para nós promovê-lo com um slogan fácil que é Yes, we SCAN, e portanto acho que pode ser uma boa forma de promoção. Obrigado.